Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abram o livro na página 112. Bom, eu quero pedir para que vocês comecem a aula de hoje fazendo a leitura dessa curiosidade aqui, tá bom? Que vai na página 112 e parte da página 113 também, tá bom? Bom, agora a tia vai começar a leitura com vocês. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre doenças causadas por micro-organismos, tá bom? Depois que vocês fizerem a leitura da curiosidade, vamos começar a leitura comigo, tá? Vamos lá. Os micro-organismos causadores de doenças são classificados em patogênicos. Suas formas de transmissão e tratamento são diversas e as doenças infecciosas, portanto, configuram-se como uma importante questão de saúde pública. Doenças causadas por bactérias. Vamos lá. Acredita-se que a metade das doenças em humanos seja causada por bactérias. Algumas são conhecidas como oportunistas, pois só nos afetam quando o nosso sistema de defesa está fraco. Com o desenvolvimento da medicina e a criação do antibiótico, a maioria das doenças bacterianas pode ser controlada e curada. Isso aqui está falando, gente, lá da descoberta da penicilina. Lembram que aquele médico, né, aquele cientista, trabalhando lá fazendo os seus experimentos, esqueceu um dos seus experimentos com as bactérias lá em cima da mesa e cresceu fungo em volta daquele experimento. Aí ele foi descobrir que uma substância produzida pelos fungos impedia que as bactérias sobrevivessem. Foi aí então que criou-se, né, que ele descobriu um antibiótico, tá bom? Então vamos lá. As medidas de higiene, tanto pessoais quanto ambientais, reduziram muito as taxas de mortalidade infantil e aumentaram o tempo médio de vida do ser humano. Entre as doenças bacterianas, podemos citar o tétano, a pneumonia, a tuberculose e a cólera, tá bom? Então, a gente vai ver essas principais doenças aí por enquanto, tá? Vamos lá. O tétano é uma doença bacteriana causada por um bacilo que entra no corpo através de ferimentos. Essa bactéria é encontrada nas fezes de animais e do ser humano, na terra, nas plantas e em objetos contaminados. A bactéria do tétano produz uma substância que ataca principalmente o sistema nervoso, provocando rigidez muscular em todo o corpo. Uma das formas de se prevenir contra o tétano é recebendo a vacina. Por isso, crianças até 5 anos devem receber a vacina tríplice, que além do tétano, imuniza contra a difteria e a coqueluche, que são outras duas doenças, tá? Olha aqui a imagem. A bactéria do tétano penetra na pele através de ferimentos. Vamos lá, a pneumonia é uma infecção dos pulmões que pode ser causada por uma bactéria. Essa doença é mais frequente em pessoas... Opa, te subiu muito. Essa doença é mais frequente em pessoas com baixa resistência. Os sintomas são dor no peito e nas costas e febre alta. Se não for tratada, essa doença pode causar a morte. Então, olha aqui. Pulmão saudável, né? E com pneumonia. Olha a diferença. Estão vendo? A pneumonia é uma doença bacteriana que afeta os pulmões da pessoa infectada. Agora nós vamos ver a tuberculose. A tuberculose é uma doença cujo causador é um bacilo transmitido de uma pessoa a outra por meio de espirro, tosse ou uso de objetos pessoais da pessoa doente. A tuberculose provoca tosse, cansaço, emagrecimento, dor no peito e febre. O tratamento consiste em medicamentos, repouso e alimentação adequada. A vacinação evita a doença. Então, olha aqui essa imagem. Gotículas de saliva da pessoa infectada. Então, tá indo aqui de uma pessoa para outra. Essa tá eliminando e essa aqui tá respirando, tá inalando as gotículas contaminadas.
Agora nós vamos ver a cólera. A cólera é uma doença causada por uma bactéria cujo nome científico é Vibrio cholerae. Essa doença causa diarreias com ou sem vômitos e dores abdominais. A cólera é adquirida por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria. Por isso é importante sempre ingerir água tratada e lavar bem os alimentos para evitar a doença. Vamos analisar essa imagem agora. A cólera é uma doença bacteriana que pode ser transmitida pela água sem tratamento. Agora que nós já estudamos um pouquinho sobre as doenças causadas por bactérias, nós vamos ver algumas doenças que são causadas por vírus, tá bom? Vamos lá, seguindo a leitura. Os vírus podem infectar células de todos os seres vivos, inclusive as de bactérias e plantas. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. Esses micro-organismos transmitem diferentes doenças que são genericamente denominadas viroses. A cachumba é uma doença que se manifesta por meio de febre, mal-estar, dor e inchaço nas glândulas salivares que ficam aqui, tá? Principalmente nas denominadas parótidas e dificuldade ao engolir. A doença é comum durante a infância, mas adultos também podem manifestá-la quando não a desenvolveram na infância. A transmissão da cachumba acontece por meio de gotículas das secreções respiratórias dos doentes. Existe vacina que previne a doença. Então, aqui tem um exemplo, né? O principal sintoma da cachumba é o inchaço das glândulas salivares, ó. A menina com o rostinho inchado aqui desse lado. Agora a gente vai ver a catapora. A catapora ou varicela manifesta-se com manchas rosadas que se transformam em pequenas bolhas, principalmente na face e no tronco. Essa doença é transmitida de pessoa a pessoa por meio de contato direto ou de secreções respiratórias. Uma das formas de prevenção da doença é a vacinação. Então, olha aqui, ó, a varicela ou a catapora, né? Pode ocorrer em crianças e adultos que não foram vacinados. Próxima doença, o sarampo. Tem como sintomas iniciais febre, tosse, irritação nos olhos e corrimento no nariz. Também pode ocorrer o aparecimento de manchas avermelhadas no corpo com duração de no mínimo 3 dias. A doença pode causar infecção nas orelhas, convulsão, lesão cerebral, pneumonia e até a morte. A transmissão ocorre geralmente por tosse, espirros, fala ou respiração. Existe vacina que deve ser tomada para evitar a doença. Então, olha só que sério, né? O sarampo é uma doença virótica, ou seja, é transmitida por um vírus. É causada por um vírus. E ela traz pra gente como sintoma manchas vermelhas pelo corpo e pode causar até a morte. Bom, mais uma doença causada por vírus que a gente está vendo sempre, né, antes da gente ir para a próxima página, é o coronavírus. E para ele ainda não existe vacina, tá bom, crianças? Bom, vamos para as nossas próximas doenças transmitidas por vírus. A raiva é uma doença que causa inflamação do cérebro, podendo se manifestar nas pessoas na forma de paralisia e mudanças de comportamento. A transmissão ocorre geralmente por meio de mordidas ou arranhões de animais infectados. Existe vacina tanto para os humanos quanto para os animais, sendo necessário que os animais domésticos a recebam anualmente. Então, todo ano, os animais domésticos têm que ser vacinados contra a raiva, tá bom, crianças? A raiva é uma doença que pode ser transmitida por animais infectados que não foram vacinados, por isso é importante vaciná-los todos os anos. Próxima doença, a gripe. Ela é causada pelo vírus influenza e pode ter gravidade variada. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, tosse e secreção nasal. Pode haver complicações, como o desenvolvimento da pneumonia. A vacinação é a forma mais eficaz de se prevenir contra a doença. Próxima doença que nós vamos ver agora é a dengue. A dengue é uma doença que pode ser causada por 4 tipos de vírus para os quais ainda
Não existe vacina. A pessoa que já teve a dengue causada por um tipo do vírus cria imunidade contra ele, mas pode adquirir dengue causada pelos outros tipos. Quando isso ocorre, aumentam as chances de a pessoa desenvolver a forma hemorrágica da doença. Certo, crianças? Então, tem aí, não é só um tipo de vírus da dengue, tá bom? O nosso livro disse que tem 3, tá bom? 3 tipos, aliás, tem 4 tipos de vírus da dengue. Se a pessoa, ela ficou doente uma vez, teve dengue, ela criou a imunidade contra aquele tipo, mas ela ainda pode adquirir os outros 3, tá bom? Quando ela fica doente uma vez, quando ela tem dengue uma vez, se ela pega a dengue de novo, ela tem mais chances de desenvolver um caso grave, né? Uma situação grave de dengue, que é a forma hemorrágica. Vamos ler um pouquinho sobre ela aqui, ó. Os sintomas da dengue hemorrágica são semelhantes aos da dengue comum, porém, na hemorrágica, quando acaba a febre, começam a surgir os sinais de alerta, como sangramento pelo nariz, pela boca e pela gengiva, além de pulso rápido e fraco. Esses novos sintomas são decorrentes de uma reação mais agressiva do sistema de defesa após o novo contato com o agente infeccioso. A dengue é transmitida pelas fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti, que picam durante o dia e a noite. Esses insetos se reproduzem dentro ou nas proximidades de residências, em recipientes onde se acumula água, como pratos de vasos de plantas, pneus, garrafas, latas, cisternas, caixas d'água descobertas, etc. Aqui nós também temos a imagem, né? O vírus da influenza é transmitido por meio de secreções nasais e bucais. O uso de máscaras de proteção pode ajudar a conter a doença na população. Então, a gente viu sobre dengue, sobre gripe, né? Vimos também sobre a raiva, que mais? Outras doenças. Sobre o sarampo, a catapora, a varicela, todas essas causadas por vírus. E vimos também algumas doenças causadas por bactérias, como o tétano, a tuberculose, a pneumonia e a cólera. Agora, a tia Marília vai trazer uma atividade para vocês que vale nota e que vocês vão fazer em casa, tá bom? Número 1. Pesquise os diferentes modos de prevenir a dengue. Que ações podem ser feitas na sua casa para combater o mosquito transmissor da doença? Então, aqui vocês vão colocar o cômodo, eu quero 3 cômodos, tá bom? Da casa. E a ação, o que vocês podem fazer para prevenir a dengue em casa? Façam esse trabalho e me mandem foto, por favor, porque vai valer 2 pontos na matéria de ciências, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar, crianças. Um beijo e fiquem com Deus.